Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus, para um tempo de devocional de 5 a 10 minutos no máximo. Seja muito bem-vindo. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Amém? Seja muito bem-vindo. Você vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presente. Seja muito bem-vindo. E hoje o nosso versículo é Romanos capítulo 1, versículo 17. Está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. Sabe, amados irmãos, é crucial que entendamos, todos nós, que nós somos chamados a correr uma corrida de fé, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, uma corrida de fé e correr de cabeça erguida, né? Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, o nosso andar é também por fé. Necessitamos andar de fé em fé. Muitos só decidem andar por fé quando estão com problemas difíceis, situações complicadas. Aí que eles vão na igreja, eles vão abrir a Bíblia, eles vão orar. Sabe, isso é natural do ser humano. Mas nós somos homens e mulheres espirituais. E somos chamados a correr uma corrida de fé em fé. Nos mover de fé em fé, sem retrair, sem desistir, sem pensar em retornar para trás. Sabe, Romanos capítulo 10, versículo 17, eu falo muito sobre esse versículo aqui. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de devocional diária, quando nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus e permitimos que Deus comunique seus pensamentos para nós e nós nos colocamos diante dele, sabe, confiando plenamente que ele cuida de cada um de nós, seja em tempos bons ou tempos ruins. Deus cuida de cada um de nós. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, o autor de Hebreus diz o seguinte: Hebreus 10, a partir do versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha, nós não somos daqueles que retraem, que regressam, que desistem. Nós somos chamados a perseverar na corrida da fé, a andar de fé em fé. O que é fé? Hebreus 11, versículo 1, Hebreus 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco, nós cremos na palavra de Deus, nós colocamos nossa petição diante do trono da graça, confiando que Deus vai nos ouvir em nome de Jesus, porque essa é a promessa: tudo que pedir em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E Deus fala conosco, nós cremos na sua palavra, cremos que ele já fez, mesmo não vendo, cremos que é um fato, e só andamos de fé em fé. Deus se move em nosso favor, ele se move em nosso benefício. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo disse, versículo 8 e 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, somos chamados a correr essa corrida pela fé. De fé em fé, nós andamos de cabeça erguida. Pela fé, nos movemos. Pela fé, de fé em fé, nós amamos uns aos outros. De fé em fé, nós contribuímos. De fé em fé, nós evangelizamos. De fé em fé, nós congregamos. De fé em fé, nós corremos a corrida da fé, de cabeça erguida, jamais entrando em condenação, jamais permitindo que a culpa seja aquilo que nos direciona. Pelo contrário, em Cristo Jesus nenhuma condenação mais há. De fé em fé, nós cremos que o sangue de Cristo foi suficiente e é suficiente e será eternamente suficiente para me perdoar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. De fé em fé, nós corremos juntos na presença de Deus. De fé em fé, vivemos na intensidade da graça, porque Deus disse em Romanos 1,17: o meu justo viverá por fé. Nós fomos justificados gratuitamente pela fé. Romanos 3, versículo 25 e 26. Pela fé no sangue de Cristo, fomos justificados gratuitamente. Fomos declarados justos e somos chamados a viver de fé em fé. Porque Deus disse, o meu justo viverá por fé. Por isso é muito importante termos uma vida diária e devocional, alimentando a nossa fé diariamente. Deus fala conosco, nós respondemos com fé, Deus age em nosso benefício e nós glorificamos o seu nome. Tudo o que pedir em meu nome, disse Jesus, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E nós glorificamos o Pai no Filho, em Jesus Cristo, porque Deus ouve, Deus responde e Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nossas vidas. Assim nos movemos pela fé, assim andamos de fé em fé, assim corremos a corrida da fé, de cabeça erguida, confiando plenamente naquele que é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos, porque para Ele nada é impossível. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê um restante de semana abençoado em nome de Jesus.